Vamos para mais um episódio! Gente, esse episódio, deixa eu falar um negócio. Se alguém falasse assim pra mim, Priscila, um dia você vai ter um podcast, e nesse podcast vai ter um dia que você vai gravar sobre moda. Eu ia rir dessa pessoa. Logo eu, Priscila, falar de moda. Logo eu falar de moda. Mas, como sou publicitária, não vamos falar só de moda, vamos falar sobre moda e concorrência, que é o que nos interessa, né? Porque nunca foi salto, sempre foi publicidade. A gente vai ver aqui o que tá acontecendo, o que tá rolando na concorrência entre a moda. Porque eu posso não me interessar necessariamente pela moda, mas eu me interesso pelo mercado da moda. Até porque eu trabalho, né? Com isso, com divulgação, com publicidade, marketing de moda, literalmente, porque eu tenho uma cliente que tem 5 lojas aqui no Brás, então eu preciso estar me mantendo atualizada para atualizar ela também de certas coisas. Gente, eu tô me achando tão profissional com essa iluminação nova. Tá fazendo diferença para vocês? Já tô vendo que aquela ali apagou. Aquela ali não durou, assim, iniciar a gravação. Tudo bem, eu supero ela. Vamos para o tema de hoje. Vamos falar sobre a queridíssima, a que todo mundo conhece, a que quem não comprou quer comprar, eu tenho certeza, que é a nossa queridinha Shein. Eu relutei a comprar da Shein por conta do trabalho escravo que eu, sei lá, eu fiquei pensando, será que é verdade, será que não é? Na dúvida, eu evitei comprar. Mas acabei adquirindo uns anos depois que acabaram vindo à tona algumas notícias falando que não era bem assim e tal. E hoje em dia é bem difícil esconder esse tipo de coisa. Não que eu seja ingênua e acredite que tenha acabado, porque não acabou. Mão de obra barata sempre vai existir, porque sempre vai existir um necessitado que vai aderir a esse tipo de trabalho escravo. Então, infelizmente, eu sei que isso acontece. Mas foi feito uma varredura na empresa. Priscila, você acredita que foi 100% exterminado esse tipo de trabalho dentro da empresa? Duvido muito, muito mesmo. Mas não nego que também é importante para mim, não querendo justificar a compra, porque também não funciona desse jeito. Importante para mim fazer esse tipo de compra para ver como é que funciona, até para indicar para minha cliente ou não, tipo, será que faz sentido para ela? Se fazer sentido, será que é bacana? Será que vai ser uma coisa que realmente vai fazer diferença para ela? Como é a experiência de comprar no online, no aplicativo da Shein? Porque para quem não sabe, a Shein, ela é um aplicativo de moda. Então existe a marca específica dela, que ela mesma entrega, ela mesma que fabrica, produz, etc. Que se eu não, eu não vou lembrar agora o nome da marca da Shein, mas ela é bem famosa, principalmente em linha de maquiagem. Eu tô vendo bastante gente gostando de uma coisa ou outra e tal. Porém, entretanto, por todavia, ela é um aplicativo de marketplace de moda. Então tem muitas lojas lá dentro, brasileiras ou não. Então é importante pro meu trabalho ver essas coisas, por mais que não seja muito bacana, muito legal, esse tipo de coisa, esse tipo de ação. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Shein. Por que que eu achei interessante trazer isso como tema? Por que que eu estou falando sobre moda e concorrência? Já vai falar marketing e concorrência. Não deixa de ser, não deixa de ser. Mas por que que eu vim à tona com esse tema? Shein, ela é a tradução da moda rápida. E ela vem ultrapassando marcas de grife, meu amor. E aí, quando eu vi essa notícia, eu falei, não. A gente precisa falar disso no Podpri, porque a Shein ultrapassando marcas como Zara, queridos, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa ela está fazendo melhor que muitas outras marcas. Então vamos falar sobre o que ela está fazendo de diferente. Primeiro, eu quero trazer dados, porque eu sou uma pessoa que só trabalha com a verdade e acredita que com a verdade vocês entendem a intensidade da coisa. Então você que tem uma loja de roupa, você que conhece alguém que tem uma loja de roupa ou que pretende entrar nesse mercado, isso aqui é de extrema importância. Até porque aonde você vai ter loja física, já vai ser um diferencial aí. Onde vai ser a sua loja física? Qual o público que você pretende atingir? Que provavelmente você está pensando antes no público para escolher a localização. São coisas muito importantes que você precisa saber. E dados te ajudam a escolher esse tipo de coisa. Inclusive, há anos atrás, grandes marcas ainda fazem isso, tá? Mas infelizmente não se tornou hábito como deveria. Antigamente era hábito. Antes de você abrir uma loja, um restaurante, qualquer PDV na rua, que é ponto de venda,
Você antes contratava uma empresa séria de pesquisa e você pedia. É claro que isso tudo era muito conversado, era feita várias reuniões, até para entender, porque às vezes não, né? Na maioria das vezes, eu só não digo 100% porque pode ter profissionais que trabalham na área e aí realmente pode ir contra esse dado da minha, fontes da minha cabeça, não sabe o que querem. Essas empresas, até nisso, elas são especializadas nas perguntas certas que você precisa fazer e tem numa entrega de dados dessa, ou numa. Porque, assim, uma empresa séria de pesquisa, só para vocês entenderem o que eu quero falar, elas trabalham de diversas maneiras. Não é só aquela pesquisa de rua, que a galera fica. Você tem um minutinho, por favor, para mim fazer uma pesquisa aqui rapidão? Não é só sobre isso. As empresas também podem, por exemplo, empresas com fundo de alimentício, então você quer lançar uma barra de proteína, você quer lançar uma empresa de chá, geralmente é bacana você fazer uma curadoria interna. Então, você convocar alguns entrevistados, aí tinha gente que pagava, tinha gente que não. Mas aí você fazia essa curadoria de pessoas que são possivelmente seu público-alvo, preferencialmente, inclusive. E aí fazia um momento de degustação. Claro, depois que o produto já passou por todos os testes de alergias e reações e etc. Depois que ele foi liberado pela Anvisa também é importante isso aqui, tá? Você não pode sair dando para qualquer pessoa, não. E contrate uma empresa séria para fazer isso. Mas essa empresa era responsável por chamar essas pessoas, convocar essas pessoas, saber o perfil de cada uma para entender se faz sentido ou não e depois pegar a opinião dela sobre o produto. Aí, com a opinião deles formalizada, aí eles montavam bonitinho um relatório completo, compilado com todas as informações inclusas e passava para a empresa. É muito importante esse tipo de curadoria, porque aí você vai com mais assertividade para o mercado, principalmente sobre. Porque, assim, quando você lança um produto, pode ser roupa ou pode ser comestível, sua opinião é tipo o pai falando de filho. Mas pai é crítico, mãe é crítica, a gente vai ser sincero, não vai. Não vai. Porque você nunca vai aceitar que o outro fale mal. É só você que fala mal. Então já começa errado por aí, entendeu? Por isso que eu falo tanto a diferença entre gosto pessoal e gosto profissional. Você não pode misturar o seu gosto pessoal com a sua marca. Ah, mas fui eu que criei do zero. Nossa, eu já vi muito isso. Ainda mais de marca menor, de médio a pequeno porte. Mas fui eu que criei. Ah, mas saiu da minha cabeça. Ah, mas se não fosse a minha essência na marca, não era do jeito que é. Tudo bem, mas ela foi um filho e você bota o filho no mundo para viver, não para ser preso às suas manias e gostos e valores. Claro, você vai ter que aplicar as coisas que você gosta nele e tal, mas você precisa, se você quer que o seu negócio te engate, você precisa contratar um profissional que entende do que tá falando e coloque o seu produto para vender, porque é isso que você quer e que faça dar certo. Então é importante esse tipo de coisa e por isso que é tão importante dividir. E eu sempre trago um exemplo muito claro para vocês entenderem isso e vocês não pensarem que eu tô maluca. Eu, Priscila, detesto rosa. Eu tenho uma história por trás, mas eu detesto rosa. E a história porque eu não vem ao caso. Mas eu odeio rosa. Não sei se vocês notaram, eu acho que não, mas eu amo azul. Ó, que maluquice. Meu Deus, da onde, né? Vocês nunca iam adivinhar. E no meu perfil eu sempre evidencio o azul, eu sempre coloco em evidência o azul. Já precisei colocar uma coisa ou outra rosa. Precisei trabalhar com a cor rosa, inclusive com os meus clientes. Porque dependendo da aplicação que eu estiver trabalhando, é a melhor cor que pode contrastar com o fundo que eu estou usando. E tá tudo bem. O cliente pediu o fundo rosa, eu vou aplicar também. É claro que eu vou ver necessariamente a aplicabilidade do design naquele momento. Porque se eu puder evitar, eu sempre evito. Porque o meu gosto pessoal vai tentar sempre interferir no meu profissional. Mas o profissional sempre vai prevalecer. Então, cuidado quando você coloca demais você no rolê. Porque pode não funcionar. É porque não é porque eu odeio rosa que todos os meus clientes vão odiar rosa. Ou todos os meus amigos vão odiar rosa. Ou todos ao meu redor vão odiar rosa. Eu não vou negar que rola uma influência. Então acaba acontecendo das pessoas ao redor já ir pegarem. Tem as perturbadas que vão ficar me empurrando rosa goela abaixo só pra tirar onda. Mas tem a galera que vai se sentir influenciada e vai evitar.
tanto utilizar na sua própria vida, quanto, por exemplo, vai me receber, não vai colocar rosa na mesa, não vai vestir rosa. Eu sempre uso também, aí toda vez que alguém tá com uma pecinha azul, tá em minha homenagem, já se tornou meu brand. Então, assim, é importante esse assunto por conta disso. É o que a gente fale sobre isso, para vocês entenderem que profissionalmente falando, a gente precisa ter alguns pensamentos. Mas eu já falei disso de outro episódio, vamos voltar ao tema. Dados que eu falei que eu ia falar. 66 bilhões de dólares. Ai, meu Deus. Em 2023 foi feito em vendas na Shein. Em vendas do mercado. Eles venderam em 2023 simplesmente 66 bilhões. Não quer pegar um pedaço dessa fatia? Você é empreendedor de moda? Queridos, 66 bilhões. Imagino que o aplicativo não deve estar valendo hoje. A marca atingiu 1,53% de parte de espaço do mercado global de vestuário. Pouco, mas olha a sequência. Avançando, a Zara, que cresceu apenas 1,24%. Gente, 1,24 contra 1,53. É muita coisa. E uma outra loja, H&M, eu não sei se fala assim, mas enfim, perdeu espaço e avançou apenas 1,6%. Que discrepância. Muita coisa. É muita coisa. E ela sabe do que tá fazendo. Gente, como é que ela atingiu isso? Porque como ela avançou tanto? Como é que ela passou uma marca que é muito conhecida e somente pela qualidade? Gente, eu falei sobre boatos, sobre mão de obra barata na Shein, e eu não vou descartar que também veio à tona há muitos anos, o mesmo impacto na Zara. E sabe o quanto isso impactou nas vendas dela? Zero. As pessoas que consomem Zara não se importam com a origem daquele produto que ela está adquirindo. Ela não se importa com o que aconteceu. Tem ter perdido muita coisa pouca que não fez diferença nenhuma no rendimento da empresa, que não foi compartilhado. É muita coisa. Você tem eu lembro de uma loja de moda que tem eu não sei se agora em Orlando, mas que na entrada da porta, a entrada é estreita, porque eles não só vendem apenas para pessoas magras, e eu não sei se tem roupa feminina e masculina. Eu acredito que seja só feminina, mas tá aqui. Eu joguei assim. Não vou falar com vocês com exatidão, porque não gosto de trabalhar com coisas jogadas. Eu gosto de trabalhar com dados, mas eu achei relevante. A entrada é estreita. Então, assim, é meio óbvio que só quem vai consumir ali são pessoas magras. A marca não tá nem aí de ser exclusiva. E quando eu falo de exclusiva, eu nem tô querendo falar de exclusividade, eu tô querendo falar de exclusão de um público. Como se quem tivesse um corpo fora do padrão não fosse querer comprar naquela loja, entendeu? Isso é uma coisa muito séria. E eu tô falando corpo fora do padrão porque eles não estão excluindo só o corpo gordo. Eles estão excluindo o corpo fora do padrão. E, inclusive, padrão de beleza, pra quem não sabe, eu vou desvendar um grande mistério que de mistério não tem nada. Ele, infelizmente falando, ele é um padrão inatingível e ele foi feito pra ser inatingível. Porque um padrão, quando existe e ele é inatingível, ele vende. Vende estética, vende moda, vende cosmético, vende tudo ao seu redor. E se você coloca um padrão de beleza atingível, você passa a não vender mais. Imagina as indústrias de cirurgia plástica se o padrão de beleza fosse quebrado, fosse exterminado. Eles não existiriam mais, porque a demanda seria muito ilusória, seria muito pequena. Mas graças ao padrão de beleza estabelecido e inatingível, que é muito importante colocar, as pessoas vivem em busca desse padrão que não existe. E aí quando você tem grana, você faz coisas inimagináveis. Eu ouvi uma matéria falando de uma menina japonesa ou chinesa. Ela é do Oriente Médio. Ai, agora eu posso ter falado merda. Ai, gente, eu não sou boa em geografia. Não contem comigo nesse lugar. Inclusive, eu posso até chamar alguém que entenda do negócio, entendeu? Porque comigo não vai dar muito certo, mas enfim. Eu vi uma matéria que eu sei que hoje ela tem 16 anos, ou talvez 17, mas enfim, tá por volta disso. Ela é menor de idade ainda, o que importa é isso. Menor de 18. Ela começou a fazer cirurgias plásticas a partir dos seus 12 anos. Até a puberdade acabar. Eu vou falar como mulher, né? Porque eu sou uma, mas até a puberdade terminar, eu não lembro agora com exatidão um pouquinho em que idade termina, o corpo fica em constante mudança. Eu sempre tive o efeito sanfona. Eu engordava e emagrecia
sem qualquer motivo. Engordava não era porque necessariamente eu tava comendo demais. Quando eu emagrecia não era porque necessariamente eu tava fazendo alguma dieta ou praticando muito firmemente algum exercício. Eu apenas emagreci e engordava com muita facilidade. E, além dessa mudança do engordar e emagrecer, ainda tinha a puberdade envolvida. Então, muita coisa acontecia. E a gente nunca vai estar satisfeita por conta do padrão estabelecido. Então, a gente sempre vai ter problema com o tamanho dos nossos seios, com o tamanho do nosso quadril, com o volume da nossa barriga, com estrias ou celulites aparecendo ou não. Então, sempre vai ter essas coisas acontecendo. Quando você coloca uma cirurgia no meio disso, cara, eu não imagino a bagunça que deve ficar tanto seu cérebro quanto seu próprio corpo, sem entender o que tá acontecendo, porque ele tá em formação ainda. Sim, é uma coisa muito séria. O tema adultização veio à tona, e no vídeo do Felca, que é importante eu citar, inclusive assistam se vocês não assistiram ainda, ele cita, por exemplo, a cirurgia que a Camilinha fez, menor de idade ainda, durante a puberdade. E ela fez cirurgia de silicone. Então, assim, não tô falando que eu sou contra cirurgia plástica, tá? Cirurgia plástica salva vidas, né? E eu assisto Grey's Anatomy, eu sei que tem muita ficção ali, mas também tem muita coisa baseada na verdade. E eu confesso que quando entrou a cirurgia plástica na série, eu pensei muito em como ela era inútil. Mas na série eu aprendi o quanto ela é necessária. Porque às vezes você vai ter uma vida completamente diferente se você conviver com uma cicatriz no rosto pelo resto da sua vida. Assim como você pode ter uma vida completamente satisfatória e sem trauma se você não tiver aquela cicatriz. Mulheres que têm câncer de mama, então, nem se fala no quão elas devem desejar, principalmente as que não possuem renda, não tem fundo financeiro para financiar isso. É claro que o SUS ele faz muita coisa, mas ainda não dá conta de tanta demanda. E sem falar quem sofre queimaduras. Aí, meu Deus, a cirurgia plástica vai ser coisa assim, super necessária. Mas aqui se baseia puramente estética e padrão de beleza, isso sim prejudica. Para quem assistiu Beleza Fatal também, eu acho que é muito importante trazer, porque falava muito sobre isso, sobre padrão estético e o quanto as pessoas valorizavam isso. Teve uma das primeiras cenas que teve, né? Que é a morte da filha da Giovanna. Ai, gente, como é que é o nome da. Né, Giovanna Salotti, Giovanna. Gente, esqueci o nome da atriz. Enfim, tem uma morte de uma modelo, de uma menina que sonha em ser modelo, logo nos primeiros capítulos. E ela morre na mesa de cirurgia, fazendo uma lipo. Gente, a menina era muito magra. Até porque ela era muito nova, muito jovem. Então ela era extremamente magra. É claro que a decorrência da morte dela não foi necessariamente. Foi a cirurgia mal feita, que executaram de uma forma e não socorreram a menina, porque ela ainda estava viva, inclusive. Podia ter sido socorrida se tivesse chamado a ajuda. Mas o ponto é, ela entrou numa cirurgia sem necessidade. Ela não precisava daquela cirurgia. E, gente, toda cirurgia tem consequência. Toda cirurgia tem risco. Toda cirurgia tem risco. Não existe uma cirurgia que não tenha risco. Inclusive, todo médico fala isso. Em Grace também eu aprendi isso. Meu certificado de medicina tá em dia. Inclusive, preciso muito voltar a assistir. Então, isso é muito importante. Será que é necessário? Eu vejo muita influenciadora que eu sigo, que é gorda, e é uma pergunta frequente que elas ouvem. Por que que você não faz bariátrica? E aí eu acho bacana que elas geralmente falam a mesma coisa. Gente, fazer bariátrica não é só ir lá. Ô, tudo bom? Quero fazer uma bariátrica hoje. Posso vir aqui 15 horas amanhã? Beleza, precisa estar em jejum? Não é assim que funciona. De toda a grana envolvida, eu já ouvi isso muito de quem já fez, e eu vou levantar essa bandeira porque é importante. Antes de você fazer a cirurgia bariátrica, você precisa tratar sua mente, fazer muita terapia e já ir lidando com as mudanças que estão por vir. Porque, para quem não sabe, a cirurgia bariátrica, ela diminui seu estômago. Por isso que quando você faz, você primeiro ingere só líquidos e depois de um tempo você não consegue comer muito, porque você se sacia muito rápido. Gente, imagina o seguinte, você diminui seu estômago. Você diminui a capacidade dele de, né, conseguir ingerir tantas informações assim, tantos alimentos. Aí você não faz nada com a sua cabeça, você não faz terapia, você não passa por tratamento psicológico nenhum. Imagina a sua cabeça ainda pensando que você pode ingerir o quanto você quiser e seu estômago não comportando mais. É por isso que tanta gente que faz a cirurgia bariátrica
retorna o seu peso original, ou até ultrapassa ele. Por isso que às vezes no Quilos Mortais a gente vê pessoas fazendo e a gente não vê muita diferença. Por mais que eles coloquem lá, eliminou 20 quilos, aí você fala, caraca, aquilo pra caramba e não fez diferença. Se a pessoa não mudar a mente primeiro, nada disso vai deixar de impactar na rotina da pessoa. Então, não é tão simples assim. E é por isso que a gente. E outra, a gente não pode. Eu nem queria falar de padrão de beleza, gente, mas eu acho que não tem como você falar de moda sem você falar sobre esse tipo de assunto. Porque eu sigo uma blogueira que ela é gorda e ela estudou moda e eu sou apaixonada nela, Rai Neon. Gente, que ela 1000 vezes aqui, mas indicarei mais 1000. E ela fala uma coisa que é bem bacana. Moda, ela é uma forma de você falar com o mundo. Quando você se veste, você tá conversando com pessoas que vão te ver, mas nunca vão nem proferir uma palavra pra você. Então, o modo que você se veste é o modo como você se mostra pro mundo, é como você conversa com o mundo. Eu sempre achei que eu fui inimiga da moda, mas a real é que eu sempre tive um estilo de me vestir muito livre. Ter um momento que eu tô assim de camiseta, mas vai ter um momento que eu vou estar toda princesinha, cheia de acessório. Vai ter um momento também que eu vou estar toda roqueira, com looks pesadões. Vai ter momento que eu vou estar básica, calça jeans, camiseta, um tênisinho branco. Então, isso é a forma. Eu até já ouvi muitas vezes, até de amigas que já fizeram aquela consultoria de vestuário, que eu achava que, né, eu era inimiga da moda, e elas me falaram o seguinte: Priscila, não, na verdade é até bom você ser assim. Você faz uma consultoria de como se vestir, por exemplo, você vai ter facilidade, porque tem pessoas que vão ter, por exemplo, dificuldade com estampas, vão ter pessoas que vão ter dificuldade em usar coisas mais básicas, por exemplo, usar uma camiseta com uma saia estilizada. É uma coisa que fica mais difícil quando você não gosta daquilo, ou não se vê bem naquilo. E eu já não tenho esse problema. Eu tenho roupas com estampa, assim como eu também tenho roupas lisas. Eu gosto de fazer muito mix de estampas. Isso eu confesso que eu sou meio cagona pra fazer, mas enfim. Ponto é, não existe certo e errado na moda. Mas a partir do momento que uma loja coloca uma entrada estreita, determinando quem entra e quem sai, é a pessoa que vou vestir por pagar a conta. Quem for pagar a conta é uma pessoa que não consegue entrar na loja. Coisas que têm que ser pensadas. Mas ela prefere a exclusão de um público que consome. Inclusive, no aplicativo da Shein, muitas mulheres fora do padrão conseguem encontrar roupas maravilhosas e com muito estilo, coisa que você não encontra facilmente em qualquer loja que você frequenta de qualquer shopping. Geralmente é lojas muito específicas que tem roupa em tamanho maior. Engordei faz pouco tempo. É que eu tô em processo de emagrecimento, mas engordei faz pouco tempo. Eu tava com 95 quilos e eu não consegui encontrar calça ou short em loja de departamento. C&A, Riachuelo, Renner. Não encontrava. Não entrava. Até porque eu já tava vestindo 50. Aí agora eu tô diminuindo de novo. Sila, mas os números não são fora do. Não tem padrão nenhum nos números de vestimenta. Não, não tem padrão nenhum nos números de vestimenta. Mas o que eu quero trazer, e que é muito importante, é que, além de não existir um padrão, eles excluem os tamanhos maiores. E, gente, estamos no Brasil. A mulher brasileira ela é conhecida por ter quadris avantajados, quadris largos. Então a calça, tanto que a maioria dos problemas das mulheres do Brasil é comprar calça que quando sobe folga na cintura. Tem muitas mulheres que passam esse aperto. Inclusive, não em vão tem crescido aqueles acessórios que você coloca na calça e aí você consegue apertar, ajustar a sua cintura. Porque geralmente, se for ficar justo na cintura, não passa do quadril. Então, não pensa nisso, apesar que a Lela Brandão pensa. E na Lela Brandão Co tem calças que vestem super bem cogitando isso, considerando esse tipo de corpo. Pausa para água, já beberam sua água hoje? Mas, dito isso, dito tudo isso, como é que a Shein cresceu? Como eu acabei de falar, a Shein ela tem diversidade de tamanho. Então você encontra roupas de diferentes estilos para todos os tamanhos que você imaginar. E mais barato. Uma coisa que o corpo gordo também encontra muito na rua é quando acha roupa, é o triplo do preço. Uma calça que era R$ 60 é R$ 300, uma pessoa gorda. Então, assim, é uma dificuldade. E na Shein você encontra com baixo custo. E aonde que ela encontrou esse gancho para crescer e ser maior do que muita marca de grife? TikTok. Olha, para quem não perdeu, inclusive indico o episódio que eu fiz com a Jenny
sobre TikTok, que fomos no evento no prédio do TikTok aqui em São Paulo, e ela trouxe o seu conhecimento também no aplicativo, que é muito bom, inclusive recomendo muito. Aprendi muito com ela, aprendo muito com ela constantemente sempre que a gente se vê. Indico que vocês confiram esse episódio, porque tá maravilhoso. O TikTok, ele prestou atenção no TikTok, em quem tava vestindo lá no TikTok, o que as pessoas estavam falando lá no TikTok. E ele começou a pegar essa galera. Então, pegar influenciador que tava fazendo vídeo bacana, que tava vendendo muito, e começou a patrocinar, começou a mandar roupa para ele fazer mais conteúdo. Porque quanto mais conteúdo ele fazia, mais pessoas ele levava para o aplicativo e conseguia venda. Ele prestou atenção que o público não tem um padrão específico de corpo, então ele não só chamou influenciador magro e que entende moda, ele chamou influenciador, micro-influenciador que tem a credibilidade alta, a gente também falou muito sobre isso no episódio com a Jenny, e vendia, porque é como um amigo indicando, prestou atenção, ele patrocinou, ele indicou, ele contratou pessoas lá dentro da plataforma para fazer conteúdos específicos lá dentro da plataforma. Porque ele viu quão isso podia fazer o aplicativo deles crescerem. A grande fatia do online, das ações que vocês podem fazer lá dentro. Gente, as possibilidades são muitas que você pode fazer dentro desses aplicativos. Lembrando que o TikTok é um aplicativo de entretenimento. Então, ao mesmo tempo que você está se entretendo, você está possibilitando possíveis futuras compras. Ou não, se você for compulsivo, aí também já é outra coisa. E você ainda achando que o mercado está saturado. O TikTok, gente, é uma ferramenta que ele tá de olho nas atualidades, nos novos formatos, novos mercados, no que os nichos estão conversando, se agradando, querendo. E quando ele prestou atenção nisso, falou: deixa eu dar uma prestada de atenção e investir nessa ferramenta, ele só cresceu. Lembrando que ele focou não no seu próprio conteúdo, mas ele incentivou que outras pessoas fizessem esse conteúdo. Resultado disso, até quem não é patrocinado, quem não é contratado, faz vídeo de comprinhas da Shein. Isso se não fizer arrume-se comigo com produto só da Shein. Se não fizer vídeos provando roupas que comprou na Shein. E nem foi contratado para isso. Diferente do que é o UGC, né? Que é o conteúdo gerado pelo mas o UGC, ele, diferente de um criador qualquer, de uma pessoa, ele tá recebendo ainda por aquilo. Ele faz um conteúdo mais orgânico, de propósito e tudo mais, mas ele faz com o propósito da marca compartilhar no perfil dele. Às vezes ele nem é influenciador, ele só faz isso mesmo para a marca divulgar como se fosse uma pessoa comum e segue. Mas quando você, que é cliente, você só comprou, você gastou na plataforma e ainda assim tá gerando conteúdo, você marca não presta atenção nisso, você vai ser uma azar da vida que fica para trás com uma porcentagem grande. Gente, 1% no mercado é uma fatia gigantesca e eles perderam mais de 50% de diferença de fatias do mercado. Tem muita diferença, por isso que eu achei tão importante falar sobre isso e por isso que vocês precisam prestar atenção e estar presente em todos os lugares. Priscila, eu não gosto do TikTok, eu também não, meus amores. Mas a gente precisa entender como ele funciona e como tá acontecendo as coisas lá. Crescer profissionalmente, eu preciso prestar atenção. Eu preciso entender como ele funciona e, principalmente, eu preciso estar lá. Não é sobre quem não é visto, não é lembrado. É importante dizer isso aqui. Não é sobre isso. É importante como você é visto. Eu não tenho condições de entrar no TikTok agora. Lembrando que tem carrossel também, tá? Desculpa de que você não tem tempo para criar vídeo já não existe mais. Mas vamos considerar que você ainda acha que não dá conta. Faça o que você dá conta primeiro. Mas não se acomode. Quando você começa a perceber que dando conta e poderia dar mais, acrescentar um canal, e você fala, não, melhor manter aqui, porque eu já tô sem tempo. Cuidado. É aí que você perde uma fatia do mercado. É aí que você fica para trás. Beleza? Gente, eu não acredito que eu fiz um episódio inteiro sobre moda. Eu estou impactada, eu estou chocada. Tô satisfeita, cara. Falei de tudo, envolvi padrão de beleza. É porque é muito difícil falar de moda e não envolver padrão de beleza. É muito difícil. Tanto que a Shein foi uma fonte de moda, né? Que a gente fala Shein, a gente pensa em moda. E a gente
ela furou a bolha, porque quando ela traz roupas de grande estilo para pessoas gordas, ela fura a bolha. Eu lembro de ter a sensação de realmente procurar roupas para mim, não encontrar roupas bonitas, legais, bacanas. E aí eu lembro de ver a Shein e falar, caraca, é uma possibilidade. É claro que para mim, barato, tem que ser barato com vontade. Um barato de R$ 120 para mim não cola, entendeu? Eu não sou uma pessoa que vai investir milhões em roupa, muito menos em perfume, que ela também é grande nisso. Enfim, é muito importante a gente entender isso. Você que é empreendedor, você precisa ter essa mentalidade. E você que está trabalhando na área, você precisa entender como está funcionando esse fluxo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já compraram na Shein, se vocês já criaram conteúdo da Shein, mesmo sem mencionar eles, mas vocês já fizeram sem investimento nenhum, a não ser o seu próprio. E me digam aqui se vocês gostaram. Se vocês ficaram até aqui, eu quero que vocês coloquem a palavra fatia do mercado. A gente falou tanto sobre isso, né? Sobre as porcentagens, os dados que eu trouxe, que me alarmaram levemente. Eu fiquei chocada com esses números. Mas é sobre isso. Eu espero muito que vocês comentem pra mim saber se vocês gostaram. Se vocês querem que eu traga mais conteúdos diversos, assim, pra gente discutir, pra gente conversar e pra te fazer pensar, principalmente. Isso, um cheiro da Pri!